Você achou difícil, teve alguma dificuldade? Qual foi nessa mudança, né? Qual foi a maior dificuldade que você enxergou? Seja com os operadores, com seus pares, seja com o seu chefe? Teve alguma dificuldade? O que se foi? Dificuldade tem, que a gente sabe que não é fácil, né? É. Mas qual foi a maior dificuldade, o maior desafio que você tem durante essa gestão que você fez como chefe, aplicando, né, a gestão diária, da performance? O que você achou mais difícil? A questão antes as pessoas olhavam muito para a sua ilha, né? Se a minha ilha está produzindo bem, o meu pessoal está ganhando prêmio, eu estou fazendo resultado, tudo bem. Hoje em dia, como a coisa é muito interligada e você também, a gente também partiu, você lembra dessa situação do operador polivalente? Isso é uma das coisas que o Lean também meio que te exige para você ter uma polivalência, né? Você investir, né, na questão do capital humano, né? Hoje você ganha, você empresta operadores de uma ilha para outra. Né? A principal dificuldade, é lógico, um programa desse, uma filosofia dessa, vamos chamar de filosofia, ela tem que vir de cima para baixo. Né? A alta direção da empresa tem que comprar, porque se ela não comprar, vai virar modinha, daqui a pouco ninguém vai mais estar dando importância para isso. E a gente sabe que o brasileiro ele é muito bom quando tem uma emergência. Quando tem uma catástrofe, tem um temporal que morre gente, ou uma catástrofe natural, ou qualquer problema, você junta todo mundo e não tem ninguém que faz isso melhor que o brasileiro. Só que quando a coisa entra na rotina, quando a coisa entra no dia a dia, quando você tem que acompanhar aquilo uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a gente meio que não tem esse rigor. Né? E esse, para mim, é o maior problema. Eu vou fazer um paralelo. Como eu falei no início, conheci fábrica na Alemanha, na Espanha, na França, na Polônia, e onde hoje a gente sabe que o maior benchmark já foi mais, a diferença já foi maior, mas ainda é, assim, hoje o benchmark é a fábrica da Polônia, é Olsztyn. E eu tive na Polônia, alguns anos atrás, é impressionante o rigor, né, que eles tinham, não só na fábrica, na planta que eu vi, como na cidade, por exemplo. Você não vê ninguém atravessando uma rua fora de uma faixa de pedestre. Você não vê ninguém atravessando a rua sem que o sinal para o pedestre esteja verde. Mesmo que não venha carro a 500 metros na esquerda, na direita, ou a 500 metros na esquerda. Isso eu não vi na Alemanha, não vi na França, não vi na Espanha. Esse rigor eu não vi em lugar nenhum. Né? Então, o Lean, ele é um pouco isso, ele é um pouco rigor, ele é muito, ele é disciplina. Porque todo dia eu tenho que fazer, eu vou tentar fazer um resumo aqui rápido, qual que é a rotina de uma equipe de produção hoje, com essa lógica do Lean, o MMW Michelin. O operador chega, ele tem a passagem de equipe. Então, ele tem 5 minutos para trocar informação com a equipe que está saindo, a equipe que está entrando. Depois ele vai, o RI, o responsável da equipe, ele faz um giro, ele vê se tem alguma coisa, a máquina que estava entregue para manutenção, qual é a previsão de entrega, né? Então ele faz o levantamento e com a equipe dele, ele faz uma reunião também de 10 minutos para eleger o que é importante no dia, que a gente chama de win. Quais são os 3 wins de hoje? O que nós temos que atacar hoje? Hoje a gente tem que, por exemplo, a máquina X está parada, a gente tem que voltar com ela até meio-dia. Ok, o que mais? Tem um produto que foi não conforme no horário anterior, eu tenho que tratar esse produto. Ok, o que mais? Ele escolhe 3 wins dele. E ele vai levar esses wins para uma reunião que a gente chama, isso é o nível 1, né, que é o chão de fábrica. Ele vai levar esses wins para uma reunião de nível 2, que aí é com o gerente e com a equipe de apoio do departamento. E aí você tem 3, 4 ilhas, que a gente chama de ilhas, com seus wins, e nessa reunião de nível 2, a gente elege os 3 wins do departamento. Só então, para esclarecer para o pessoal o que é win, que muita gente não sabe. Né? O win, no mercado, eu não sei como é que chamaria o win. O win a gente chama na prioridade do dia. São as prioridades, é isso. São as prioridades do dia. Né? Eu tenho 10 problemas na minha oficina, eu tenho 10 problemas, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático, você tem 10 problemas na sua casa, o telhado está vazando, a luz da sala queimou, a bica está pingando, mas você não vai resolver os 10 problemas de hoje para amanhã, você vai eleger uma prioridade. Eu vou tratar do telhado essa semana porque parece que vem chuva. Então é mais ou menos assim, porque uma planta de produção
ela tem um problema, não existe produção sem problema. Mas quando ele escolhe as três prioridades, né, ele diz para o chefe dele, para o gerente, olha, o que eu preciso de ajuda, que você me ajude é com isso aqui. E aí, quando ele leva isso para o nível 2, a gente pega as três prioridades da ilha A, da ilha B, da ilha C. Eu, por exemplo, no meu departamento, eu tinha 4 ilhas, né? Então, você pega essas prioridades, você tem 12 prioridades. Você vai eleger dentro do departamento o que é prioridade para o departamento, para o setor. Não que aquelas outras prioridades na ilha não vão ser tratadas, elas vão ser tratadas dentro da ilha. E ele já sobe para o gerente como um responsável, ou seja, o técnico, o mecânico, alguém da manutenção, ou seja, alguém da equipe, o operador, o condutor, alguém que vai tratar daquilo ali, dar destino para um produto, resolver um problema. E aí depois você tem uma reunião de nível 3, que aí é com o diretor da planta, com o diretor da fábrica, em que cada setor leva as suas prioridades, e lá nessa reunião de nível 3, e essas reuniões são diárias, tá? Com o diretor, você vai eleger aquilo que é importante para a planta, para a usina, né? Para o departamento de uma maneira geral. Então, essa é a rotina do dia a dia, mais ou menos, para a gente poder tentar explicar como é que funciona. E isso é muito dinâmico, isso está no sangue, começa a ficar no sangue. Respondendo aquilo que você perguntou lá no início, a gente teve problema com o operador para entender essa dinâmica? Claro que teve, porque você falou, você até comentou, o cara, eu vou parar a minha máquina, se a máquina está funcionando bem, se tá tudo, eu tenho produto, eu tenho operador, eu sei fazer, por que eu vou parar? O cara entender que ele tem que parar porque o cara da frente não quer produto ou não precisa, ou vai ficar com a máquina parada e não vai precisar de produto tão cedo, isso para ele é difícil. Verdade, então, é um choque cultural, entendeu? Eu dou o exemplo, eu costumo dar o exemplo, a gente já até conversou, o McDonald's, para mim, é um bom exemplo de ficha, de Kanban. Como é que ele funciona? O McDonald's, ele trabalha com pedido. Ele não sai fabricando Big Mac, McFish, e vai botando lá e alguém vai pedir uma hora, ele vai entregar. Ele trabalha com aquelas fichas, aquelas canaletas, e ele vai botando, trocando a ficha e fabricando. E aí eu tenho um exemplo prático que aconteceu, né? A gente já até conversou. Eu cheguei uma vez numa loja do McDonald's do Downtown, ali na praça de alimentação, e tinha lá um desafio, se tem pelo menos uns 8, 10 anos, se você pedisse o teu sanduíche e ele demorasse mais de 2 minutos, você não pagava o sanduíche. Aí quando eu cheguei, que eu fui fazer o pedido no caixa, tinha lá um relógio, e aí tinha escrito alguma coisa, eu perguntei para a menina do caixa, o que é isso? Não, se eu só pedir um sanduíche e ele não ficar pronto em 2 minutos, o senhor não paga. Aí eu falei, Eu falei, mas é assim mesmo? Aqui na hora, era aqui na hora. Aí eu pedi ela um McFish, porque eu sabia que ela não ia conseguir fazer um McFish, porque eu já tinha experiência que a minha mulher não come hambúrguer, ela só come McFish. E toda vez que a gente ia no McDonald's, não eram muitas vezes, mas que ela pedia McFish, esperava mais de 5 minutos. Aí eu falei assim, eu quero um McFish, uma promoção McFish, com batata e Coca-Cola. Imagina o que aconteceu, eu não paguei o sanduíche, né? Demorou mais que 2 minutos, porque ninguém pedia McFish. Eu sabia que não tinha McFish pronto. Então, eles iam procurar onde que estava o peixe na geladeira para poder fritar, pegar o pão, e é isso, entendeu? Porque não é um produto que sai toda hora. Então, é mais ou menos isso. O Kanban é isso, ele vai te pedir, alguém vai pedir e alguém vai fabricar, mas você não sai fabricando. Outra coisa que a gente diminuiu, eu falei que a redução de estoque foi importante, Renato, mas a redução também de não conformes. Por quê? Quando você produz o pessoal tem mais responsabilidade, a própria equipe, ela hoje tem autonomia para parar uma máquina. E nós fomos gerentes muito tempo, na filosofia antiga. O que acontecia antigamente? O cara ligava para a nossa casa, de madrugada ou no fim de semana, para dizer que estava fazendo produto ruim, produto não conforme, e o que fazia? Então, a gente meio que de casa tentava adivinhar o que estava acontecendo, ou alguém mandava alguém para a fábrica para o cara chegar lá 1 hora, meia hora, 40 minutos depois para tomar uma decisão. Hoje, com o treinamento, com formação, com o investimento que a gente fez no pessoal, você tem dentro da equipe pessoas, né, formadas, treinadas, para ele parar a máquina, e aí, se tiver que chamar alguém em casa, vai ser chamado, mas ele prefere, ele é orientado a não fazer produto não conforme, né, parar a máquina, até que chegue alguém que descubra o problema, que trate a causa primeiro, do que fabricar. E eu vi um exemplo
típico que eu tive foi na Colômbia. O Silvio está acompanhando aqui a live com a gente, o Silvio foi gerente na Colômbia. Eu cheguei num dia, fiquei em Bogotá, na fábrica de Bogotá, um período lá de quase 2 meses. Eu cheguei de manhã, Bogotá fabricava produto para mandar para Cali. Eu cheguei de manhã, não tinha produto para mandar para Cali, porque todos os produtos que foram rodados de madrugada, fabricados no horário da madrugada, estavam parados não conforme. E aí o chefe de fabricação estava desesperado, porque não tinha produto para mandar para Cali e estava dando bronca no pessoal do laboratório, que tinha que liberar o produto. Só que o problema não era o laboratório. O laboratório tinha que medir todos os produtos para saber o que era bom e o que era ruim. O problema foi o pessoal da produção de madrugada que rodou a equipe inteira fazendo produto não conforme. Eles sabiam que estavam fazendo produto não conforme e não pararam a máquina. Então, pior... E o que fez com que os operadores mudassem? O que você acha que foi, sei lá, vamos dizer, o gatilho que fez com que eles mudassem? Não todos, óbvio que a gente sabe que tem sempre um percentual que não vai mudar nunca, mas que realmente conseguisse fazer com que a filosofia funcionasse. Qual foi esse gatilho? Foi treinamento? Foi... Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa. Não tem uma fórmula, não tem uma fórmula mágica. Tem uma mentalidade que tem que ser mudada, e aí você faz isso com o treinamento. O treinamento, ele é importante. Tem quando o cara começa a ver o resultado, porque se você diz para o cara, olha, eu estou te vendendo isso aqui, e você compra isso porque isso é bom. Se o cara, ele até compra a primeira vez, mas se ele depois, você vai no mercado e alguém está lá, tem um demonstrador lá, de um suco, do que seja, você não conhece, você vai comprar no escuro. Aí você leva para casa, prova, você pode gostar ou não. Quando a gente dizia para o cara, olha, é importante você parar a máquina, é importante você não fazer não conforme, e aí ele começou a ver isso no prêmio. O prêmio é a chave do negócio. Porque os caras perdiam prêmio, eles não sabiam por que perdiam prêmio. Hoje, a gente tem, em cada máquina, você tem um quadro chamado hora a hora. Né? É um indicador como que foi a produção na última hora. Então, ele tem lá de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11. Se ele produziu mal durante de 8 às 9, de 9 às 10, porque a máquina dele quebrou, por exemplo, deu um problema qualquer, quebrou lá uma polia, não sei, deu um defeito mecânico. Ele sabe que ele vai ter que recuperar aquela produção na frente. Então, ele está enxergando isso meio que em tempo real. Em tempo real. E antigamente, não, ele produzia, ele ia ver o resultado da equipe dele ou do dia anterior no dia seguinte. Então, no dia seguinte, que ele chegava assim, perdemos tantas misturas, fizemos tanto de produção, ele sabe, em tempo real, quanto que ele produziu, quanto que ele fez de produto bom, quanto que ele fez de produto ruim. Porque ele tem acompanhamento, ele tem auxílio visual, que é importante. Então, a oficina hoje, você anda na oficina hoje, você sabe exatamente como é que tem que estar o estado de limpeza, de arrumação dessa mesa, dessa máquina, dessa sala. Antigamente, você não tinha isso. Então, a coisa era muito assim, uns eram mais organizados ou eram mais rigorosos, faziam, outros eram menos organizados, menos rigorosos e não faziam. Tem a questão do chefe, e aí o chefe é importante, né? Porque contagia, porque vai ter gente que vai achar que é besteira, vai ter gente que vai achar que é mais trabalho, isso vai ter sempre, né? Mas o resultado, para mim, o que prova é que vai ser bom se der resultado. Porque ninguém vai ficar comprando uma fórmula se no final ela não tem resultado. Entendeu? E você acha que o papel da liderança, então, ele é fundamental para que realmente a filosofia funcione, para que a mudança de cultura funcione? Eu vou te responder de uma outra maneira. A gente passou de um modelo de chefe para um modelo de líder. Isso é o objetivo da Michelin. A Michelin ela não quer ter chefe, ela quer ter líderes. E hoje a gente ainda tem, no mundo corporativo, na indústria principalmente, a gente tem muito chefe. Aquele cara que sabe, ele decide, ele orienta, ele dá a ordem. Então, ele é o chefe, é o chefe. Ele é que sabe tudo. Eu vou seguir o que o chefe falar. Na verdade, isso, dos últimos anos para cá, a gente tem visto diminuir bastante isso, mas muito. Né? E hoje você são lideranças. Né? As pessoas dividem opiniões, as pessoas dividem ideias. Eu, por exemplo, na época que eu trabalhei no grupo técnico, eu cansei de descobrir uma solução de um problema de qualidade conversando com o operador da máquina.
Porque eu estava ali fazendo um ensaio, fazendo um acompanhamento durante 1 hora e meia, e eu tinha uma percepção. O operador, aquela pessoa que está na máquina, ela está ali durante 20 e poucos dias no mês fazendo o mesmo produto. Então, ele sabe a cor, ele sabe o cheiro, se o cheiro está diferente, ele sabe se ela está mais dura ou se ela está menos dura. Então, ele te passa dicas e informações que você, como chefe, como líder, você vai juntar as informações dele com a tua pesquisa, com o teu estudo, e você vai buscar a solução. Então, a liderança é importante. Agora, é o que você falou, o exemplo vem de cima, né? Porque se o operador sente que o chefe dele não tem rigor, você chega na sala de um RI ou de um gerente, a sala está mais suja ou está mais desarrumada do que a máquina, do que a oficina, como é que você vai cobrar do cara? Entendeu? Então, você tem que dar o exemplo. É referência mesmo, né?